Olá, pessoal do Fit BRCast. Estou com outra mesa pesadíssima aqui. Nosso amigo professor Belmiro Prazer. e o nosso amigo professor Charles Lopes. Cara, essa mesa aqui é muito boa e eu já vou iniciar fazendo uma divulgação aqui desse livro aqui que estava esperado demais. O professor Belmiro divulgou de forma antecipada na hora que a gente já foi chamar. E calma que não está pronto. E agora estou mostrando para vocês aqui em primeira mão o último lançamento do professor Belmiro de Sales. Professor, eu não preciso apresentar vocês. Conta um pouquinho para nós desse último livro seu. Então, esse é um livro. Bom dia a todos, né? Bom dia ainda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui ao lado do meu grande amigo Charles Lopes, que inclusive contribuiu para esse livro. Então, esse Legal. livro é um livro feito a quatro mãos, né? Eu e meu orientador Roberto Simão. Um livro que inicialmente iria ser um apanhado geral de tudo que eu dou aula, mas acabou sendo ampliado. Simão quis entrar com grupos especiais, né, fazendo um projeto mais guarda-chuva, e aí eu chamei grandes amigos, grandes referências da área para contribuir com coisas que a gente não é expert. Né? Então, Charles Lopes, por exemplo, está no capítulo de controle de carga e deload. E aí tem um time de peso, Paulo Musi, Pietro Manarino, Cláudio Melibeu, Thiago Mata, Alex Sotomayor, Ingrid Dias, Jonato Prestes Ramires, Nossa, é, mais quem? você, reu- Leonardo Mata, você Cláudio reuniu um Melibeu, Fitness Brasil na Enciclopédia da reuni uma Musculação. galera aí, são 12, 13 coautores, né? Eu, Simão e mais 11. Então, o livro está muito legal. É um livro que levou quase 2 anos para ser elaborado, finalizado, e está sendo já um grande sucesso. O lançamento foi há uns 2 meses, a gente Aonde já que o vendeu pessoal encontra? 3 mil livros. Para quem está aqui na feira, a gente está vendendo no stand da Personal Trainer Academy. Ah, Então a galera perfeito. pode ir lá. A partir de 1 hora da tarde de hoje, eu vou estar lá também para assinar os livros que a galera levar, para tirar fotos. Então, quem quiser estar com a gente, quem quiser comprar o livro aí com um preço especial, já que é aqui na feira, né? Perfeito. Vai encontrar lá no stand da Personal Trainer Academy. Massa. E qual que foi o tema que você veio falar, prof? Dessa vez? Aqui É. eu vim falar de um tema que em português só tem no livro, que é a classificação do nível de treinamento. Então, falar de forma de classificar o nível de treinamento, que é o início de tudo, né? Então, é onde você começa, classificando o nível de treinamento, que você vai buscar as referências e as recomendações para a prescrição, né? E aí a gente elaborou um modelo de classificação baseado em 5 parâmetros, que está sendo utilizado mundialmente tanto na área da pesquisa quanto na área prática, né? Então é uma forma objetiva de avaliar e meio que padronizar a classificação de nível de treinamento entre estudos, né? Para a gente ter como realmente consultar referências de forma mais assertiva. Perfeito. Professor Charles Lopes, hoje você vai falar segunda vez. Não, falei ontem. Falou ontem. É. Qual que foi o tema nosso ontem? Ontem eu falei sobre adaptações morfológicas, adaptações morfológicas, funcionais ao treinamento e diferentes organizações de treino. Aí, pegando um gancho que o meu amigo falou, né, eu abri a minha palestra falando sobre classificação. E aí eu utilizei o artigo deles, que não é porque ele é meu amigo, né? Mas eu falo que o melhor artigo hoje de classificação que nós temos na literatura é esse artigo escrito por mãos de brasileiros, né? Eh, Principalmente com quem está na prática, para quem está na vida acadêmica. Então eles conseguiram contemplar os 5 domínios que eu acredito que são importantíssimos na hora de você classificar o cliente, porque não tem como montar treino sem eu entender quem é meu cliente. Então, eu acho que isso veio ajudar muito na literatura. Legal. Eu fico mandando muita mensagem pro Belmiro e pro Charles, porque na nutrição a gente tem uma dificuldade muito grande, eu já falei isso aqui em outros episódios, que é o nutricionista conseguir compreender as modalidades esportivas, né? O nutricionista, quando entra para a nutrição esportiva, ele quer aprender com outros nutricionistas esportivos. Eu falo que o Saldanha foi enfático, ontem, falou assim, cara, o nutricionista só vai aprender na hora que ele for para educação física. Exato. Então, quem domina o esporte, quem domina as modalidades são os profissionais de educação física, então é com isso que nós temos que aprender. E eu falo muito com o Charles e muito com o Belmiro e com o Antônio Carlos Gomes, tudo que eu falo com vocês eu passo para ele. Sobre volume, relação de volume e carga de treinamento. E a gente estava discutindo contato, porque você tem um trabalho muito relevante, utilizando 40 séries. Eu também perguntei muita coisa pro Belmiro. O Belmiro, por fim, falou assim: cara, toma esse material tudo aí, dá uma lida aí, depois você me fala. E mandou um monte de coisa. Por que que a gente
fica falando isso. E eu ainda mandei o vídeo pra ele lá do Sardinha. Eu tava testando as 40 séries do Charles, né? E não sou atleta, né? E às vezes a gente lê o artigo e a gente tem a dificuldade de entender a população que foi testada ali, né? E aí eu fui tentar reproduzir essa 40 séries, aí o Sardinha falou: até quando você vai conseguir fazer isso aí? Eu falei: não sei. Aí a hora que deu 12 semanas, começou a fisioterapia ficar um pouquinho mais intensa, ele falou assim: agora é hora, né? Eu falei assim, agora é hora de tirar, né? E o Tasso chegou a 52 séries nos artigos, né? É. E dentro da musculação, para quem é praticante e quer melhorar nos conceitos básicos, emagrecimento e hipertrofia, relação de volume, o que que a gente pode falar? Quer começar? Só uma observação em relação a esse estudo do Tasso. Ele chega a 52 séries durante 2 semanas, né? São as 2 semanas 2 finais. semanas. Então não é um estudo de 12 semanas com 52 séries, né? Que eu acho que talvez o resultado pudesse mudar um pouquinho. Perfeito. Então, assim, trazendo para esse limite superior que você falou, a gente está falando de relação de dose e resposta testada em indivíduos treinados, né? Mas mesmo esses indivíduos treinados, na prática, precisam de muito menos que isso, na maioria dos casos, né? Então a gente vê essa acima de 30 séries sendo utilizado por alguns bodybuilders, que ainda tem bodybuilders de alto rendimento que usam menos que isso. Eu sempre cito os exemplos extremos. O Dorian Yates, que fazia no máximo 5, 6 séries por treino, né? Menos do que isso de séries válidas que ele chama. E o Arnold, que chegava a 50 séries de peitoral, 120 séries de panturrilha, né? Os dois foram campeões, multicampeões do Olímpia. Quem está certo? Não tem um certo, é individualizado, né? Então esses estudos eles norteiam, tá? Mas pensando em alguém que quer emagrecimento, se a gente for pensar no iniciante absoluto, o cara que foi sedentário a vida toda deitado no sofá, uma série, 5 séries por grupamento já vai ser até excessivo no primeiro momento, né? Então eu sempre falo, erra por menos. Começa testando volumes baixos, porque se funcionar volume baixo, talvez a gente não precise ampliar muito isso. E tem estudos mostrando que às vezes a pessoa não responde a um volume baixo, aumentando o volume ela melhora essa resposta, mas tem pessoas que aumentando o volume ainda pioram. Entendeu? Perfeito. Isso é individual. Então a gente não tem como olhar para a cara da No caso do pessoa e emagrecimento, adivinhar. no caso do emagrecimento em específico, o professor Marzo citou o professor Garcia Mans, que é orientador dele, falou assim, ó, mais do que carga e volume, para quando a gente fala de emagrecimento, para quem quer emagrecer, a frequência é importante, porque se você às vezes coloca ali um volume, Uhum. pensando, nossa, vamos dar uma destruída nesse quadríceps, esse cara ele perde funcionalidade, eu falo assim, o próximo treino eu já não vou, porque Uhum. tô muito cansado, tô destruído. Né? Então, assim, de acordo a parte individual é muito importante que a gente vai conseguir modular esse volume, o objetivo é importante e a resposta que esse treino também ocasionou nessa pessoa, né, Charles? Exato. Quando a gente fala em volume, primeiro passo, classificar a minha população, tá? E eu preciso ver algo muito importante, a disponibilidade do cliente. Quando eu chegar para você e falar, olha, vamos fazer X volume de séries. Você fala, tá bom, isso é no seu mundo, não no meu, porque eu não tenho essa disponibilidade. Uhum. Então, primeiro eu preciso entender o histórico do meu cliente, o histórico de volume de treino do meu cliente, isso é fundamental, né? E aí você fala, ok, mas e se é um cara que nunca treinou na vida? Tá? O que que a literatura tem sugerido aí, pensando em hipertrofia, tá? Para o público iniciante sedentário. E eu vou mais adiante, tem o iniciante sedentário e destreinado, são mundos diferentes. Uma coisa é o cara que parou, mas treinou a vida inteira, outra coisa é o cara que nunca pisou na academia. Para Porque esse, nunca fez nada. Porque ainda tem o cara que nunca pisou na academia, e nunca mas é fez, ativo, e nunca faz fez. outras coisas. Mas tem o cara que nunca pisou na academia e não tem nem coordenação, nunca fez nada. Aquele Exato. sedentário absoluto. Para esse cara, se a gente for fazer uma conta simples, é matemática. Se eu pensar de 6 a 9 séries por semana, já tá bom. Pensa comigo. Vou fazer um full body, beleza? Faz sentido fazer um treino dividido, parcelado para um cara aluno novo? Não. Então, vamos ao bom senso. Você faz um full body, que o cara vai 2, 3 vezes na semana. Se ele fizer full body, se você mesclar exercício multiarticular isolado, vai dar de 8 a 12 exercícios. Se eu fizer 10 exercícios vezes 3 séries, dá quantas séries? 30. 30 vezes 3, 90. Então o cara fala, pô, tô só com 3 séries por músculo. Não, 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 filho. Você tá com 90 séries por semana. Aprenda a contar. Então, o grande erro é que as pessoas não sabem contabilizar volume. O cara contabiliza o volume do dia, só que ele esquece do microciclo. Então, Perfeito. hoje nós temos que analisar o volume do dia e do microciclo. Uhum. Então, se eu for pensar que esse cara nunca pisou numa academia, 6 a 9 séries por grupamento muscular por semana, você tem um volume de 60 a 90 séries. É isso que as pessoas não contam, né? Então, esse volume está adequado para o iniciante.
Já para o intermediário, me permite um estresse mecânico maior. Então, acrescentar esse volume. E varia demais, como o Belmiro falou, né? Pode ser que eu seja intermediário e para mim 9 séries resolve. Talvez para o Belmiro 15, tá? E aí, algo que eu queria discutir com vocês, que as pessoas têm me perguntado muito: existe um teto de séries para trabalhar? Né? É a mesma coisa se me perguntar o que vai dar na Mega Sena. Puta coisa difícil de falar. Nós falamos que esse bom insights. Por exemplo, nós chegamos recentemente a 48 séries para quadríceps. No 40 aí? 8. Nós passamos o estudo do Brad Shenfeld. Mas o estudo do 45. Brad teve cara que quebrou. O nosso ninguém quebrou. Nós fizemos 2 meses, 48 séries, um volume diluído em 2 dias e o outro em 4 dias. Então foi 4 em 2 e 4 em 4, 48 em 2, 48 em 4. E depois geramos um deload de um mês para 24 séries. E os caras ganharam força com o deload de 50%. E aí também fizemos o destreino. Quando teve o destreino, fudeu. Perdeu força e perdeu massa muscular, né? Então nós temos bons insights, mas isso é que a nossa população bem treinada conseguiu chegar a 48, né? Mas eu não posso falar que o teto é 48. Pode ser que você tenha um cliente que ele chegue a 30, a 25, né? Então a gente está caminhando, temos bons insights. Perfeito. Não, só um complemento. Quando a gente fala iniciante, até pouco tempo era até 6 meses de treino, né? De acordo com a nossa nova classificação, com base no tempo, a gente fala em até 3 meses do iniciante, que seria a fase de adaptação inicial, né? Adaptação neural e etc. E aí a gente botou de 3 meses até 1 ano como intermediário. Então, o tempo de intermediário é um tempo maior. Lembrando que a nossa classificação, ela não usa só o tempo como parâmetro, né? Então, ela é combinada. Então, a gente não foca num parâmetro isolado. E aí, pensando nesse iniciante de 1 a 3 meses, dá até para reduzir um pouco isso que o Charles está falando, né? Porque a gente pensa, tem grupamentos que o cara não vai treinar, né? Indiretamente ele treina antebraço, diretamente, de repente, ele treina braço. Então a gente pode contar que nem séries ele faz para braço, para bíceps, para tríceps, usando só multiarticulares, né? Então, se a gente for pensar numa conta, fica mais ou menos isso aí, né? 1 a 5 séries por grupamento já sendo suficiente para a fase de adaptação inicial, adaptação neural, que a gente sabe que o cara ganha força mesmo fazendo uma série por grupamento, por exercício, como os estudos mostram, né? Então, Tem profissional que pensa assim: se eu utilizo poucas séries, eu vou ter pouco resultado. Associar esse volume, igual, por exemplo, na maioria das vezes o personal trainer ele tem ali 50 minutos, 60 minutos para trabalhar o cliente. Ele pensa que ele tem que colocar um número de séries que preencha o horário. Exato. Não é? Fala assim, não, então peraí, deu 50 minutos, consigo fazer aqui 30 séries, peraí, deixa eu pensar em intervalo, e aí ele já vai, vamos, já acelera, e causa uma dinâmica no treino um pouco diferenciada. Isso é assim, ele se torna de uma complexidade muito grande, porque nós estamos falando sobre o volume de treinamento, mas nós temos pensado do ponto de vista que é o seguinte, se você perguntar para a maioria, às vezes, dos profissionais, fala assim, o que você treinou 4 semanas atrás? não sabe. Ele nem anotou. Então, aquilo ali que está sendo feito hoje, provavelmente não foi programado, não foi estruturado. Uhum, Ele está partindo do princípio de, e aí, como é que tá? uhum. Você está recuperado? Está bem? Está com dor? Está sem dor? De uma conversa inicial ali sobre a percepção subjetiva da recuperação dele em Perfeito. relação aos treinos passados. Exato. Então, é, você falou muito bem, você pontuou muito bem, Charles. E uma coisa que eu venho falando na nutrição. Na nutrição a gente tem mania de fazer uma dieta. Cara, não dá, porque com a variação de estímulo e de gasto calórico que tem, ainda mais se o cara for fazer mais de uma modalidade, fica muito inespecífico. E aí, a ideia que eu trago para o planejamento nutricional esportivo que eu estou escrevendo com o Gomes, nós temos olhares pontuais, estratégicos. O pós-treino, para o jogador de futebol, eu quero colocar 4 gramas de carboidrato em até 4 horas depois dos jogos. Então, eu penso em estratégias pontuais. Durante o dia, eu penso em 8 a 9 gramas de carboidrato por dia, eu coloco ali entre 1,4 e 2 de proteínas. Eu estou pensando na estratégia diária. Mas vocês programam microciclo. Então, por que que o nutricionista está olhando para o dia, está olhando para a refeição, sendo que vocês olham uma programação, um planejamento estruturado? Então, nós temos que aprender com vocês como que vocês organizam isso. Então, nós estamos falando em série, nós não estamos falando de treino,
É. Você acabou de falar, nós estamos falando de um microciclo. Como é que isso é organizado? Que é o tema do seu livro, de periodização. Exatamente. Então, uma coisa que eu sempre trago é que quando a gente pensa, e vou falar hoje, né, na palestra, quando a gente pensa em planejamento do treino, a gente tem que planejar do geral para o específico. A gente tem que saber o Perfeito. que o cara está fazendo na academia, o que ele quer dentro da academia, qual é o objetivo geral dele. Ele chegou na academia por qual motivo? Pô, quero reduzir um pouco o percentual de gordura, ganhar força, ganhar massa, principalmente nos braços. Você tem diversos, né, objetivos específicos dentro de um planejamento geral. Então, você tem o objetivo do macro. Pô, vamos traçar esse objetivo em 6 meses, em um ano? Então, a gente planeja para alcançar um objetivo alcançável em um determinado período. Né? Então, esse é o planejamento geral. Avaliei. Pô, o cara não sabe nada. Eu vou ter que começar na fase de adaptação inicial, técnica, para depois progredir em intensidade, para ele encontrar a zona de força relativa adequada para o nível de treinamento dele, para depois pensar em volume, etc e tal. Então, o que eu vou fazer? Dentro do que ele me trouxe, fase de adaptação inicial. Depois vou fazer uma fase de força. Depois vou fazer uma fase específica para o ganho de massa, etc e tal. Quando estiver chegando lá mais para frente, se a gente for pensar um cara que quer ganhar, quer melhorar o físico para o verão, a gente vai pensar na restrição dietética para reduzir percentual de gordura e ele chegar no verão condicionado, com massa muscular onde ele queria ganhar e com um bom percentual de gordura, que era o objetivo geral dele. Essa- Então você vai traçar o objetivo do macro, né, o planejamento geral. Depois, sabendo disso, você vai traçar os objetivos das diferentes fases. Obviamente, você vai planejar a primeira fase, a programação da primeira fase. O que acontecer ali pode mudar a próxima fase. Perfeito. E pode não chegar no objetivo, tudo pode mudar. Esse que é o barato de ter o treino, a programação e ter um diário de treino, um registro do que você faz, o que dá certo ou não dá. Né? E aí você vai, né, planejar em longo prazo, pelo menos o objetivo de cada fase, o objetivo específico de cada fase. Aí você pensa no micro. Aí você vai planejar o treino. Entendeu? Perfeito. A maioria das vezes, quando a gente fala de periodização, o pessoal tem um pouco de receio, né, pela complexidade, por às vezes não ter ali uma certa intimidade com conceitos históricos. E na nutrição esse termo apareceu há pouco tempo, ficou Periodização famoso há nutricional, né? pouco tempo, e o pessoal do treinamento esportivo dá uma torcida de nariz, você acha que vocês estão falando uma coisa aí que acho que não está certo. E se a gente for para o treinamento esportivo, que foi o que o Gomes me recomendou em 2014 para conseguir entender melhor os conceitos, isso que você falou, a gente tem um cara já mais para cá, né, não lá na década de 50 de Matveev, que chama um modelo chamado fractal. E eu fui fazer uma revisão dos modelos de periodização e chamei o professor Clóvis Franciscon, que é um fenômeno, e ele falou assim, cara, mas esse cara não é da educação física. Eu falei, uai, como assim? Ele falou assim, não, esse cara é engenheiro, eu vou tentar, através do Gomes, chegou no autor. E virou e falou assim, não, o princípio da ideia fractal é o seguinte, toda ideia específica, toda estratégia que vocês chamam de específica, ela nasce de uma ideia complexa. A ideia complexa pode ser colocar esse cara em alto rendimento, né? Colocar esse cara entre os 10 melhores atletas do cenário mundial. Então, essa é a ideia complexa. Agora, como é que você chega lá? Que é isso que você está falando. Vou avaliar, vou ali estimular e ver qual que é o resultado. Então, na nutrição, eu falo muito sobre percepção subjetiva de esforço e de recuperação, porque como nós não temos acesso às capacidades, nós temos que saber, depois que vocês aplicaram, como é que esse cara ficou. Perfeito. Porque aí nós vamos controlar, fazer esse equilíbrio, né, entre o consumo e o gasto. Então, o Charles foi lá e meteu 48 sets. Eu falei, e aí, como é que foi isso aí? Qual que é o PSI? Ele falou, 9. Eu falei, então tá bom, pô, então hoje você vai comer sim, sem assado. No outro dia ele chegou para treinar e falou assim, e aí, como é que é sua percepção subjetiva de recuperação? Como é que você tá? De 0 a 10. O cara falou assim, ó, tô num 3, hein? No seu falou assim, uai, credo. Peraí, já vamos colocar mais energia então hoje aí. Perfeito. Provavelmente ele vai mudar o estímulo com você, eu vou falar com ele. Então, esse construir o avião no ar aí é o que a gente tá aprendendo Tá aprendendo. da Perfeito. nutrição Exato. com a educação física. E, Charles, complementa para nós aí essa ideia sobre a organização, que eu sei, eu encho muito o saco do Só, Charles por conta das variáveis. Vai. só um adendo. No capítulo do Charles, inclusive, tem essas tabelas de controle da recuperação, né? A gente botou, Fala um tem pouquinho. Borg, tem
tem reformulação da OmniHash, fiz uma OmniHash Fala toda um pouco do bonitinha. OmniHash. Nós começamos a discutir um pouco mais, de uma maneira um pouco mais sistêmica, holística, as formas de controlar o treino de força, né? Que não é só por meio das repetições, não é só por meio do teste de RM, existem outras formas, né? Mas tem que dar a cabeça aberta. E foi o que a gente tentou colocar aí no livro, né? Outras formas da gente conseguir enxergar o monitoramento e treinamento de força, né? As coisas mudam, né? E quando a gente fala em periodização, nós temos uma confusão muito grande hoje em dia. Às vezes as pessoas vão lá, pegam uma manifestação de força e falam: olha, a periodização não deu certo. Mas espera aí, o cara está analisando de uma maneira muito simplória, uma análise muito reducionista o fenômeno. Às vezes você treina, por exemplo, 8 capacidades. Aí você vai lá e escolhe uma capacidade ou uma manifestação de força e fala: a periodização não deu certo. Meu Deus, isso é uma falta de entendimento do sistema, Hum, né? Eu estou escolhendo de maneira intencional o que me convém. Então, o fato de, às vezes, você não melhorar uma manifestação de força, uma capacidade física, mas é que você não periodizou da maneira correta, tá? Então, eu preciso entender, quando eu vou periodizar, o que eu estou treinando, o que eu estou avaliando, e nem tudo que você vai periodizar, você vai melhorar. Porque se todo mundo periodizasse, se periodização fosse sinônimo de ser campeão, não teríamos segundo colocado. perfeito. Só ia ter campeão, né? Então o cara fala assim: não, mas o cara periodizou, mas não teve melhor rendimento. Mas calma, ele periodizou para não machucar, ele periodizou para ter uma evolução, Recuperar. ele Sair da periodizou para estagnação. melhorar suas marcas. Hoje, a marca dele não é para chegar num pódio, é para melhorar a marca dele, para futuramente ele chegar num pódio, né? Porque senão, se fosse Ele assim. atinge o pico de performance na competição, não antes, né? Exato. E hoje nós temos uma outra perspectiva do personal, né? Que é, o cara trabalha com personal, o aluno dele quer hipertrofia, quer emagrecer, só que também o aluno dele quer alguma modalidade esportiva. O cara fala: eu quero ganhar massa muscular, mas quero jogar vôlei. Eu quero jogar beach tênis, eu quero jogar tênis, Surfo, nado, ando de surfo, nada. skate. E aí eu preciso estar atento a como aplicar esse treinamento híbrido, que seria o objetivo mais morfológico, que é ganhar massa muscular, sem concorrer com o desempenho Perfeito. da modalidade esportiva. E hoje a gente está começando a racionalizar um pouco mais isso, né? Por quê? Porque foge aquela história só da hipertrofia. Às vezes o cara precisa treinar velocidade, Que foi o caso que eu te mandei agilidade. esses dias aí, né? Você me mandou, exatamente. Quero melhorar a composição, mas sou atleta de 400 metros. Exato. E aí a gente começa a discutir a hipertrofia ótima para a modalidade, né? O cara joga tênis, ele precisa ganhar massa muscular? Precisa. Mas vamos pegar, lembra o Nadal? Sim. O Nadal tinha o lado esquerdo dele muito hipertrofiado. Você via que o Nadal era tudo hipertrofiado, só que não tinha peitoral. Aí você fala: pô, mas Nadal hipertrofiado não tem peitoral? Lógico. Se ele hipertrofiasse peitoral, ia atrofiar o backhand dele. Aí você fala assim: pô, mas por que o bíceps dele não é grande? O bíceps dele não é grande porque ia atrofiar o backhand e o forehand dele. Então, talvez alguns músculos não podem ser hipertrofiados porque vão atrapalhar o desempenho esportivo. E esteticamente, você olha e fala: pô, mas peraí, esse músculo é hipertrofiado, esse não é? Mas lógico, porque eu tenho que pensar na hipertrofia ótima para a modalidade e que não atrapalhe o desempenho. Especificidade total. Especificidade do É interessante ele falar isso, porque alguns anos eu trabalhei com um atleta de jiu-jitsu. E ele era super hipertrofiado, assim, pro peso dele. E ele tinha um percentual baixíssimo. Então a gente tinha que treinar fazendo com que ele não ganhasse massa nenhuma, porque ele ainda tinha que perder peso para pesagem. Então era um treino para desempenho de força e potência. Transitava ali na resistência muscular localizada, mas tinha que segurar a hipertrofia, né? Lutador, jiu-jitsu. E tem aqueles casos, por exemplo, que nem o do Ramon agora a galera fala, né? Porque ele tem muito antebraço, mas precisa melhorar outros pontos. Então o cara tem que tirar a massa de um ponto para botar em outro, né? É importante quando vocês falam sobre isso que o Charles falou é muito interessante, porque nós estamos falando de um conceito que trata da organização, da estruturação do treinamento, e nós temos lá o macro, o mesociclo, o microciclo, por o nutricionista ficar mais integrado para o nosso calendário, ele funciona ali entre 7 e 14 dias. E quando o pessoal vê uma periodização, nossa, isso aí dá trabalho.
O que nós temos que lembrar é que ela não é daquele jeito, ela foi construída ao longo do tempo, assim como Exato. você falou, de acordo com as respostas individuais, né, os Você está vendo o efeitos que do treinamento. aconteceu, né? Não é o que Você vai viu o acontecer. passado, você está vendo o passado, o que No passado. aconteceu. O que nós estamos falando é como organizar isso ao longo do tempo, né? Então, quando o Charles fala do microciclo, o nutricionista ele tem que entender como que aquilo ali está sendo feito, e igual ele diz, eu quero melhorar a parte da composição, mas eu não quero perder o rendimento quando eu vou praticar minha modalidade. Então, dentro do microciclo, quais são os dias que eu posso, de fato, reduzir essa energia? Quais são os dias que eu tenho que potencializar essa energia? E provavelmente, dentro desse dia, quais são os momentos que eu tenho que ofertar energia para que ele consiga representar melhor aquele gesto motor. Então, o nutricionista ele tem um papel de regulação desse microciclo. Porque se ele não consegue recuperar esse cara e chega para treinar no outro dia, ele fala assim: pô, o cara tá morto, como é que eu vou treinar esse cara? A culpa é de quem? A culpa é do nutricionista. Então, conseguir entender como eles organizam esse microciclo é extremamente importante para que a gente da nutrição faça as correções na parte energética para entregar, para devolver para a próxima sessão em condições, né? Então, eu acho que assim, falar sobre periodização é falar sobre como gerenciar essa equipe multidisciplinar. É Exato. o nutricionista, é o fisioterapeuta, é o podólogo lá no futebol. Pô, o podólogo no futebol faz parte da equipe. Você vai esquecer o podólogo? O cara tá com a encravada, é o artilheiro do time. Ele faz parte, é o sistema de fator complementar que nós Claro. aprendemos. Então, assim, esse livro, ele não é só para o profissional de educação física, isso aqui é para o nutricionista, vai comer de cabo a rabo para conseguir entender como que esse equilíbrio é feito, né? Perfeito. Se vocês pudessem dar um conselho hoje para a galera que está no mercado, porque eu recebo muita mensagem, toda vez que eu estou com vocês, que eu falo com vocês, que eu posto vocês, o pessoal vem, nossa, você conhece? Como é que fala com eu? Falo assim, depois nós vamos falar o Instagram, vocês vão ter acesso. Do Fazendo React, tá tudo certo, né? Mas, que conselho que vocês dariam para os profissionais de hoje que vão trabalhar com emagrecimento, com performance, com hipertrofia, não importa. O que que vocês falariam para ele a respeito do gerenciamento, do planejamento de treinamento? Quer falar? Pode começar. Pode falar. Primeiro lugar, né, a gente tem que partir de uma avaliação. Eu não acredito que alguém consiga trabalhar sem avaliar. Não tem como você chegar e falar seus objetivos para mim, sendo que eu não te avaliei, eu não te conheço. Então, nós temos que primeiro conhecer ferramentas de avaliação para que a gente consiga ter esse primeiro avaliar, interpretar para poder prescrever. Perfeito. Então, eu não fujo disso. Tá? Então, por exemplo, quando alguém pede alguma assessoria para mim, Charles, dá para você me avaliar, organizar a periodização? Primeira coisa, o que você come? Você tem um nutricionista? Não dá. Você é aquilo que você come. Se você não tiver um nutricionista junto, as coisas não vão andar. Então, ao meu ver, primeira coisa, avalia. Não tenho condições financeiras de usar ferramentas muito caras. Ok, a gente tem protocolos de baixíssimo custo. Avaliar, interpretar, para a gente poder ver o desenvolvimento disso. E junto a isso, se o cara quer um objetivo estético, não tem como fazer junto com o nutricionista. Se o cara quer emagrecer, também não tem jeito. E se o cara quer performance, ou seja, não tem por onde correr. Então, são os primeiros passos que a gente indica quando o cara vai trabalhar, seja no âmbito do personal, ou seja no âmbito esportivo, né? Avaliar, interpretar, Para prescrever. perfeito. E não só isso, né? Ter um canal de troca com esse nutricionista. É essencial, né? Não dá para um nutricionista não conversar com o treinador. Pelo menos, não necessariamente conversar entre si, mas ter essa troca, né? Um saber o que o outro está fazendo para poder fazer esses ajustes aí quando necessários, né? Perfeito. As adaptações, ajustes e acompanhar. Não adianta nada o cara estar numa dieta de cutting metendo progressão de carga, querendo ganhar força. Não adianta nada o cara estar na dieta de bulking, que a galera gosta de falar, e treinando fofo Miguel, no treino de deload, né? entendeu? Então, assim, tem que caminhar junto, não tem jeito. Quem quer ser Belmiro? Oi? Quem vê você como fonte de inspiração quer ser um Belmiro? O que que você fala para eles? Cara, Fala para nossa sempre. câmera 1 ali que estão te Então, ouvindo. eu acho que o over delivery. Acho que é o que como eu comecei, né? Eu me mostrei chegando a grandes profissionais e quando eles
tentavam me estressar, eu tentava entregar mais, assim, consegui me destacar. Então, assim, sempre correndo por fora, né? Eu entrei na graduação, eu já treinava, né? Então já lia, já tinha a enciclopédia do Arnold, já tinha lido sobre HIIT do Arthur Jones, né? O livro do Darden. Então, assim, eu já corria por fora e sempre corri por fora para poder, né, aprender um pouco mais, complementar o que eu estava aprendendo, fazer essa translação da teoria para a prática, né? Não adianta nada você só ler artigo, né, para fazer reacts por aí, se você nem, né, falando de teste de uma repetição máxima versus percentual de uma RM, sem nunca ter feito um teste de uma repetição máxima e ter testado diferentes percentuais de uma RM, né? Já começa por aí. Eu Então, vejo, eu vejo o Belmiro como um cara que é muito estudioso, que gosta de estudar, que foi muito bem orientado, isso, foi muito bem não nego minhas orientado, origens e não e, deixe de valorizar quem me trouxe até aqui. e à medida que conhecia, experimentava. Eu Hum, vejo um cara que lia e colocava em prática aquilo que leu. E é. aí, esse conjunto de fatores, um cara que nunca parou Acabei de buscar. quebrando o ombro, né? O ombro artrose, coluna ferrada, mas A gente faz muito mas foi isso. Pô, testando tudo, né? O pessoal Testando fala assim, tudo. não, mas por que que você manca? Por que que você é torto? Porque eu tava testando isso aqui que eu tô em falando. mim. É, eu errei para você não errar sobre minha Exatamente, orientação, É, tem muito isso. é isso aí. né? Charles, quem quer ser um Charles, quem quer chegar próximo de um Charles, qual conselho que você daria hoje? Rapaz, eu comecei na época paleozoica, né? Puta, na época Não dá nem paleozoica. para começar pelo mesmo caminho, né? Puta, Não não existe dá, mais Não cara. dá Não mais. existe mais. Descer pra biblioteca, Birene, pra Putz, esperar um cara. artigo sem. Nossa, era a época que você tinha que xerocar o artigo, pedir né? o artigo para o autor, demorar 6 meses para chegar. Meu E Deus. vim digitar na máquina. Mas o meu objetivo sempre foi muito claro, né? Desde a graduação, eu queria ser preparador físico, né? Eu falei, não, eu quero ser preparador físico. E eu acabei a graduação e fui fazer a primeira pós na Unicamp, Ciência do Esporte, né? Com caras fenomenais, né? Tive aula com o Verkhochansky na época, Paulo Roberto de Oliveira, Antônio Carlos Gomes, todos foram meus professores, né? Então, assim, eu comecei muito bem lá atrás, minha referência, tá? E assim, eu não imaginava nem no melhor dos mundos da minha vida que eu ia conseguir chegar a trabalhar com atletas de nível olímpico, mundial, né? Mas é gostar do treinamento, A busca te levou. a busca, né? A obsessão por querer entender o treinamento, né? Mas como o Belmiro, a gente sempre fala, né? Eu fui atleta, medíocre, mas fui, né? Joguei voleibol, né? Hoje eu tenho noção que eu fui atleta medíocre, mas eu vivi o esporte, eu respirei o esporte. E eu fui para a área acadêmica depois de muito errar, acertar. Não fiz o oposto, eu não comecei na área acadêmica. Primeiro eu fui preparador físico, fui fazendo pós-graduação, fiz uma no Brasil, uma fora, em Cuba, na época, né? E aí, depois de tanto errar, acertar, que eu fui para o mestrado, que eu fui para o doutorado. Então, a gente conta muito histórias que a gente viveu e não histórias que a gente leu, né? É muito mais fácil você contar histórias que você viveu na sua vida, aonde eu acertei, aonde eu errei. E o que o Charles hoje, o Belmiro hoje, mais experientes, não velhos, né? Como a gente teve mais tempo para errar e acertar, a gente consegue encurtar os caminhos. Que muitas vezes a gente não teve essas pessoas na nossa época. Hoje o mundo mudou, né? Eu já tinha, porque já tinha o Charles, já tinha o Simão, Não, já tinha essa galera. não, a diferença de idade minha era pequena. É que eu rodei de pneu murcho, é diferente, né? Mas não é isso, né? Acho que é uma característica que nós dois temos, né? Vou falar por ele também, né? A gente consegue trabalhar bem teoria e prática, Perfeito. né? Eu acho que isso é o que a gente sempre busca, né? As nossas discussões é sempre nesse sentido. O que você está fazendo, o que isso pode me ajudar no dia a dia. E é o que a gente passa para essa molecada hoje em dia, né? Perfeito. Tenta, né? Muitas vezes Tenta. eles não querem. Belmiro, sou seu Edu, fã, pô, uma eu honra também ter sou teu você fã, por cara. aqui, viu, cara? Prazerzaço estar aqui. Obrigado Foi ótimo demais. esse Eu bate-papo sempre aí. falo Passou de muito você. rápido, hein? Pá, mas quando é bom, Nossa, passa rápido. Eu sempre falo muito de você com o Gomes. Eu acho que você representa muito pô, bem a obrigado, educação cara. física no Brasil. E quando Obrigado. a gente fala de Sociedade Brasileira de Treinadores do Esporte, como ele está querendo, você tem que Que falar. legal. E eu, pô, fiz questão de incluir ele na minha pós, né? Ele tá na minha pós, Charles tá na minha pós, Abdala, Chu, Simão, Putz, galera de peso da Dream Team. periodização. Dream Musculação e Team. periodização avançada. Eu falei, pô, periodização não dá pra não ter esses caras aí, né? É, Essas perfeito. lendas. Carlão, meu Meu amigo, meu amigo, parceiro também. Muito obrigado. Muita parceirão. honra de ter vocês aqui.
Obrigado. Pessoal, Enciclopédia da Musculação, Belmiro de Salles, com participação também do professor Charles e muitos outros. Se você quer estar atualizado, quer estar nesse mundo aqui, agora virou uma outra obra obrigatória aí na sua biblioteca. Obrigado, pessoal do FitBR Cash, Valeu, Belmiro de Salles, gente. Charles Lopes. Grande abraço. Valeu. Grande abraço.